Economuseu, na Ilha da Pintada, Porto Alegre, RS. A Ilha da Pintada é uma das ilhas que faz parte de Porto Alegre, do Guaíba. Ela se situa como a região de mais baixo, com aquela nomenclatura oficial, índice de desenvolvimento humano, é o mais baixo de Porto Alegre, ou seja, é uma comunidade de pescadores, cuja origem foi dos casais açorianos que foram a Porto Alegre e lá se localizaram. Aqui está. Vocês podem ver que ela fica bem de frente para o centro de Porto Alegre. E uma das coisas que nos chamou a atenção é que todas as imagens que se tem da ilha são belíssimas. Não são da ilha, são da cidade de Porto Alegre. Então, quando a gente chegou lá, percebeu que os ilhéus, ao invés de fotografarem a própria ilha, fotografavam, sim, a cidade, porque eles não se reconhecem, eles não se identificam como sendo membros dessa cidade de Porto Alegre. O bairro Arquipélago, ao qual fazem parte, que compõem as 13 ilhas do Guaíba, nem todo mundo sabe que existe. Então, nós vamos ao bairro Arquipélago, ninguém sabe que existe o bairro Arquipélago. Então, é uma coisa meio que surreal. E as pessoas, apesar de ser muito próximo de Porto Alegre, não conhecem a Ilha da Pintada. Como é que eu cheguei lá? Cheguei lá porque um grupo de artesãs que, diante da crise da pesca, porque desde a década de 80 que não existe mais pesca no Guaíba. Existem resíduos de pesca. E sempre, hoje eu me emocionei muito com as apresentações, porque a mulher é um ser maravilhoso, né? As mulheres pescadoras, diante da crise da pesca, diante da fome, elas buscaram alternativas em outras atividades relacionadas à pesca. Elas conseguiram recursos no ano de 2005 e foram até as Ilhas dos Açores para aprender a fazer artesanato com escamas e com couro de peixe. Então, não é a tradição açoriana que veio junto. Foi uma alternativa que as mulheres conseguiram trazer. É muito indicativo, embaixo da ponte, esse trabalho de um aluno nosso lá, que eu adoro ele. Ele é um diabinha, daqueles guris que a gente... ele é o pior na escola, o mais complicado, etc. Ele é maravilhoso, o Igor. A gente deixou uma câmera filmadora nas mãos dele e ele virou o nosso... grande cineasta, ele está encantado, é a pessoa que mais participa do nosso trabalho. E realmente, o mundo é diferente da ponte para cá. Essas mulheres, então, elas começaram a fazer um artesanato belíssimo, por iniciativa delas, que foram para os Açores, aprenderam e estão vendendo muito bem, obrigado. Elas foram atrás de apoio da Fundação Banco do Brasil, conseguiram vencer um edital da Fundação Banco do Brasil, num projeto que foi elaborado por uma delas, e a partir daí elas conseguiram se mobilizar e criaram um espaço que é um ateliê, onde elas produzem, e um espaço de vendas, também ligado ao ateliê. E além disso, elas vendem em feiras, onde elas podem colocar o seu artesanato. Quando elas estavam já produzindo há bastante tempo, elas nos procuraram para musealizar a experiência delas. O que significa a musealização da experiência com escamas de peixe? Elas consideraram que a Ilha da Pintada deveria entrar para o mapa da cidade. A partir daí, elas propuseram que a Ilha da Pintada seria uma referência para dar início à instalação na ilha de equipamentos culturais, mas especificamente voltado à geração de renda com atividades de artesanato e relacionadas à pesca e ao peixe. A partir daí, então, a nomenclatura Economuseu foi a decisão desse grupo, a gestão do museu e tudo isso é ligado a ela. Vou pular tudo isso. A primeira coisa que se fez lá foi, se constituiu uma exposição itinerante. Tudo que se faz lá é para circular a ilha. Então, nessa exposição itinerante, com as narrativas das próprias pessoas, nós montamos, os alunos de museologia montaram painéis que circulam pela ilha
e que são o máximo de diversão para todos nós. Que, por exemplo, fantasmas e assombrações, quando as pessoas olham, elas têm outras histórias para contar. Então é motivo de briga, não é bem isso, não é bem aquilo. Então tem fantasmas e assombrações, as bruxarias, as bruxas foram feitas numa oficina com as crianças, as bruxarias também, todo mundo diz o que é, o que não é, modifica, e origens do nome, tudo produzido com as pessoas de lá. Além disso, o Museu do Percurso, como 7 minutos, se eram 5? Ah, tá, desculpa. Nós fizemos o mapa cultural da Ilha da Pintada. Quando eu digo nós, significam os professores das escolas locais, os alunos e a comunidade. Então, o que seria esse mapa cultural? O mapa cultural nós identificamos a forceps 25, aqui são 25 elementos da comunidade de interesse histórico, cultural, econômico, porque a gente circulava com ônibus com as pessoas e daí o que é aqui? As pessoas não viam os elementos interessantes que havia naquela comunidade. A partir de um determinado momento, a partir das narrativas, nós conseguimos montar esse museu de percurso. Então, a Ponte de Pedra, por exemplo, já que eu estou com o tempo corrido, a Ponte de Pedra é uma ponte que separa a ilha do continente e que na época da Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, que é a grande Revolução Gaúcha, os barcos passavam por ali, não havia ponte, então tem 1000 narrativas sobre a Ponte de Pedra. As mulheres pescadoras que mantêm as suas próprias famílias a partir da pesca, e assim nós temos esses 25 painéis que eles circulam pela comunidade para eles serem criticados e depois de um determinado tempo eles vão ser postos como painéis de um museu de percurso, e aí sim com uma conotação mais definitiva. Se prevê que eles se mantenham no mínimo por uns 2 ou 3 anos com uma estrutura metálica, muito lindos, maravilhosos, aproveitando toda a tecnologia de ponta que a gente tem e que a universidade nos banca. Aqui são os próprios painéis colocados nas escolas para serem discutidos. Todo o texto é comentado, alguns deles já foram excluídos, porque a própria comunidade, as crianças, consideram que alguns não merecem ser apresentados a partir de conversas com as famílias, etc. Então essa crítica tem movimentado muito a comunidade. Só que esse espaço físico não é suficiente para envolver toda essa maravilhosa riqueza que a gente tem obtido. Então nós criamos um museu virtual que as crianças estão adorando. É um espaço pequeno no CTG, Centro de Tradições Gaúchas, onde nós montamos um telecentro e que há essa disponibilidade. Oficinas de patrimônio nas escolas, nós chamamos de educação para o patrimônio e não educação patrimonial, porque a perspectiva é que essas crianças fotografem, que essas crianças se reconheçam naquele ambiente como sendo deles, com as suas narrativas, e a partir daí já foi criada uma exposição de fotografias produzidas pelos próprios alunos, e o nosso diabinho aqui, ele está terminando um documentário, ele está cheio de razão nesse sentido. Desafios e resistências que a gente enfrenta. Já encerrou meu prazo. A comunidade não é um ente que se possa considerar como tal. Existem grupos de interesses diferenciados, existem choques muito significativos. Então, a nossa grande preocupação é exatamente com esse empoderamento das mulheres tem provocado crises e rupturas dentro da própria comunidade. Quem participa da associação abre espaço para que as outras mulheres ingressem, mas há sempre lutas muito grandes e que é muito complicado para a gente, mas é muito interessante porque o empoderamento é muito forte dessas mulheres, a gestão de tudo isso é delas, e no momento que for definido que a presença da universidade não é mais necessária, nós vamos cair fora, porque é esse o sentido. A universidade está lá como um elo de ligação naquilo que a gente pode participar, mas a apropriação dessa iniciativa é da própria comunidade, como foi a iniciativa e como foi o envolvimento todo. E não se pode dizer que essa comunidade ela necessitasse da universidade.
Ela nos buscou quando sentiu que seria importante. Mas elas sabem muito, essas mulheres sabem muito bem que elas poderiam ter feito absolutamente tudo que nós estamos fazendo lá sem a nossa presença. Isso é importante, que a gente tenha consciência. Que os grupos sociais, quando se mobilizam, aqui não, eu me emocionei muito hoje de manhã com as apresentações, porque é exatamente isso. A sociomuseologia, eu acho que é museologia libertária. Eu acho que é esse o sentido da nossa presença aqui. Nós temos que deixar de lado esses formalismos, deixar de lado essas forças do conservadorismo e ir adiante no que eu chamo de museologia libertária. Obrigada, gente.